maior oportunidade que existe na pecuária passa por melhora de gestão. Não tem como você melhorar resultado sem melhorar a gestão. Não tem como você gerir sem medir, controlar. Então, assim, se você hoje pergunta para quase todos os pecuaristas qual é o custo de produção, quanto ele ganha por hectare, quanto ele produz por hectare, a grande maioria não sabe responder, ou se responde um número que é chutado. Não se administra o que não mede. Eu vejo fazendas de pecuária, até hoje, que não tem uma balança. Né? Você vai uma quitanda que não tem balança, o cara vai quebrar. Nós vendemos nosso negócio por peso. Então, quando eu me formei, em 91, bastava que a vacada parisse bem e que a boiada engordasse razoavelmente, que estava tudo certo. A gente podia falar que qualquer que fosse o processo, os processos de gestão, ou qualquer que fosse o perfil do pecuarista que estava tocando aquela atividade, ele estaria no lucro. Porque se a gente for pegar a relação entre custos há 2 décadas atrás e valor da mercadoria vendida, a gente tinha uma margem de lucro muito grande, então era fácil ganhar dinheiro na pecuária. Eu acho que a gestão ainda dentro de uma fazenda de pecuária, vamos dizer assim, é o setor mais ineficiente. Quando você treina a sua equipe para fazer um bom pastejo rotacionado, por exemplo, isso é gestão. Quando a sua equipe está motivada a desempenhar e entende o que tem que ser feito e aplica e desempenha e faz a sua função bem feita, você consegue esse ambiente de trabalho e esse nível de treinamento, de motivação, isso é gestão. Da mesma forma que quando você para pensar, gasta um tempo da sua dedicação profissional para planejar o que você vai fazer, para definir qual que é o rumo, qual que é o sistema de produção que você vai adotar, quais os níveis tecnológicos que você vai fazer e coloca num papel, numa planilha, num software, em alguma ferramenta de planejamento. Quais as possibilidades, quais os riscos, o que pode dar certo, o que pode dar errado, passo a passo que eu tenho que seguir, quais os recursos que eu preciso, quais os planos de ação que eu tenho que ter no primeiro, no segundo, no terceiro ano para atingir o melhor resultado, considerando as variáveis produtivas, econômicas, isso tudo é gestão. Nesses últimos 40 anos que eu sou engenheiro agrônomo, nós estimamos lá na Scott Consultoria que aproximadamente 30% dos pecuaristas saíram do negócio. Não que eles deixaram de ser fazendeiros, mas eles deixaram de trabalhar com pecuária de corte. E por que isso? Por dificuldades de gestão mesmo, de não entender as mudanças que acontecem no mercado. Então, em 94, quando estabilizou a moeda, veio a grande frase que todo mundo usava, que é: fazenda tem que ser empresa. A grande questão é que ainda não se discutia exatamente o que é uma fazenda sem empresa, mas quando, vamos colocar assim, quando a gente tinha como reserva de patrimônio, deixou de ser o principal elemento, fazenda passou a ser empresa. Isso culminou de uma forma mais clara, quando você pensa num horizonte histórico aí, em 2005, com o advento da febre aftosa. Então a febre aftosa trouxe uma depressão no preço muito grande, problemas de comercialização, e aí as fazendas perceberam que nesse momento a gente tinha que criar uma resposta. Então definitivamente o processo gerencial passou a ser aplicado dentro das fazendas que a gente acompanha, as fazendas no Brasil, aí a partir de uma forma muito mais intensiva do ponto de vista gerencial, a partir de 2005. Meta, desenvolvimento de pessoas, a margem de lucro, taxa interna de retorno, entendendo que fazer gestão é fazer tudo para bater metas. A figura do fazendeiro tradicional hoje está em extinção. Hoje nós temos que entender que o que existe são empresários rurais, principalmente nessas novas gerações que estão chegando, onde a questão da governança é muito importante. Hoje eu posso afirmar que aproximadamente 20% das fazendas de pecuária, por exemplo, no Brasil não tem lucro ou tem prejuízo, e mais 30% ganham muito pouco. Então esse elemento que permanece até hoje faz com que o que diferencia as fazendas do ponto de vista de lucro não é a região, não é a qualidade do solo, não é a qualidade do clima, não é nem o valor de venda da arroba. O que diferencia uma propriedade pecuária do ponto de vista econômico é a qualidade dos processos gerenciais. E agora a gente começa a ter números, né? Então, por exemplo, a gente compara dois projetos da Agroconsult a campo, que são o Rally da Safra e o Rally da Pecuária. A gente pega a pecuária média, né, e compara com os dados do Rally da Pecuária com os top 10%, os 10% mais produtivos que estão naquele grupo que a gente conseguiu conversar.
e faz a mesma comparação com relação ao Rally da Safra. Pega a média da produção de soja e milho, da produtividade, e compara com os 10% mais produtivos. No caso do grão, a média está em torno de 80% dos top 10%. Então, se os 10% produzem 100, a média está em 80%, né, para simplificar. No caso da pecuária, a média está a 7% dos top 10%. Então, a gente tem um vazio enorme, né, um caminho enorme, várias possibilidades para ganhar tecnologia dentro de uma fazenda de pecuária, para adaptar os sistemas de produção e produzir com rentabilidade. Para o futuro, que já inicia hoje, a gente vai ter que aprender a produzir uma atividade pecuária que possa sair dos incômodos 4 ou 5 reais arrobas por hectare, ou seja, que saiam dessa produção de 4 arrobas por hectare e vá para uma produção próxima a 40 arrobas por hectare. Para isso, naturalmente, um processo de gestão de equipe, de condição e de caixa, que gradativamente ele vem se atualizando, a gente vai ter aí uma atividade que hoje deixa R$130 por hectare aproximadamente, em média nos grandes números, que a gente acredita que ela não pode ser inferior a 1.500. Então a gente vai estar falando no futuro de uma operação, de um dia a dia de uma fazenda completamente diferente do que a gente tem hoje. Hoje a gente tem uma e meia cabeças por hectare. Nós vamos estar falando de processos que vão ter de 4 a 5 ou mais cabeças por hectare. Nós estamos falando em ganho médio diário de 300 gramas, como a gente tem hoje global, média brasileira na casa de 360 gramas, para ganhos diários superiores a 700 gramas de ganho de peso. Um desafio que ao mesmo tempo é uma oportunidade é a chamada sucessão familiar. Porque o atual proprietário tem 2 ou 3 filhos e muitas vezes nenhum desses filhos está animado em entrar neste negócio do jeito como está sendo tratado pelo pai. Mas, como nós vimos, nós estamos numa transformação do sistema gerencial, onde a utilização de aplicativos, onde a integração da cadeia produtiva exige novas habilidades de comunicação, que é exatamente a especialidade da geração Y. Nós teríamos aqui uma solução para a sucessão familiar através da chamada cogestão. O jovem trata da incorporação contínua de novas tecnologias, enquanto o pai usa a sua sabedoria de gerenciar as pessoas. Provavelmente a forma de compra deve mudar como está mudando no mundo inteiro. Eu acho que ela vai ser, primeiro, por qualidade, preço e facilidade de entrega, eu acho que de compra, mesmo da compra, eu acho que a compra via internet ela deve aumentar muito. Mas o mundo muda, está mudando muito, né? Você vê hoje, uma das coisas fundamentais de uma fazenda hoje, o que até o campeiro, o funcionário vai perguntar, quando chega para entrar numa empresa, qual que é o salário, onde que eu moro, e tem internet. Dentro do conceito que diz que a melhor forma de aprender é copiar o vizinho, seria interessante saber como essas questões de transformação gerencial estão ocorrendo em outras regiões, no norte da América, na Europa, em outros países. E nós podemos ver o seguinte, lá realmente existe um avanço tecnológico em relação à maior parte das pecuárias aqui no Brasil. Quando a gente compara hoje a produtividade brasileira com a americana, olhando as duas principais métricas de ativo, que é a carne produzida por hectare ou carne produzida por cabeça, a gente está 155% atrás da produtividade americana. Obviamente que tem uma realidade bastante diferente, mas tem um gap enorme e uma possibilidade enorme de melhorar isso. E quando você olha mesmo para dentro do Brasil e compara fazendas vizinhas às vezes, você tem um gap gigante. Não ache que a sua atividade é diferente de qualquer outra. Pense na sua atividade como um negócio sério, um negócio que envolve muito dinheiro, envolve muita responsabilidade. Você está diretamente ligado à vida de várias pessoas, as pessoas que estão do seu lado trabalhando na sua equipe, as pessoas que estão consumindo o seu produto, as pessoas que vivem de toda a cadeia produtiva da pecuária.